Oi, pessoal, voltei. Estou super sumida daqui. Cadê o microfone? Tá. Nata tá me ajudando a gravar hoje. E, gente, eu tô 7 meses sumida aqui do YouTube. E muitas coisas aconteceram. Mas eu quero voltar, né, a gravar vídeo. Então, eu achei interessante meio que trazer só uma atualização para vocês que me acompanham aqui. Que foi o seguinte, nos últimos meses, na verdade, no último... fez um ano, né? Desde que eu comecei a passar por alguns problemas, né, de saúde emocional. Então, teve até vídeo aqui no canal que eu fiz falando sobre isso, sobre crise de pânico, sobre ansiedade. Eu tava conseguindo gravar ainda, sabe? E aí, eu postei algumas coisas. E aí, esses problemas, né, que eu tive, começaram há um ano atrás, e que eu comentei aqui pra vocês até, eles não foram melhorando, pelo contrário, foram piorando. Então, as minhas crises de pânico, elas continuaram, crise de ansiedade, depressão também, né, devido às circunstâncias que eu tava vivendo. E eu precisei meio que parar, assim, eu acho que eu cheguei num limite onde eu precisei parar meio que tudo que eu tava fazendo. Foi um período, né, tem sido muito difícil, então eu procurei ajuda médica, voltei pra terapia, procurei outros psiquiatras, fui em vários, assim, né, pra poder ver o que tava acontecendo comigo, por que eu tava nesse estado, qual foi o gatilho, onde começou, enfim. Até hoje, assim, parando pra pensar, eu não sei se teve um gatilho específico. O que eu posso dizer é que provavelmente estava acontecendo alguma coisa ali no meu subconsciente, algum tipo de preocupação, inquietação, e que eu não estava me dando conta, né? O que a vida estava seguindo e eu não percebi, para ter desencadeado tudo isso. Porque eu não parei, gente, de ter crise de pânico. Tipo, eu fiquei desde junho ou julho, eu não me lembro direito, tem que olhar, mas desde junho ou julho eu comecei a ter crise de pânico, isso do ano passado, e eu não parei. Tipo, crises atrás de crises, e pra quem teve, né, ou tem, sabe o quanto que é insuportável, insustentável a longo prazo. A gente começa a realmente ficar sem forças, né? A gente começa meio que definhar, assim, a nossa saúde mental vai embora. E aí, nesse processo, né, eu procurei ajuda, fui em outros médicos para tentar entender. Uma coisa que foi fundamental, apesar de eu não ter conseguido detectar o que foi o estopim para isso acontecer, eu consegui perceber nesse processo doloroso que eu precisava abrir mão de algumas coisas, mudar o meu estilo de vida, mudar a forma que eu me relaciono, mudar a forma que eu me relaciono com as pessoas, mudar a forma que eu trabalho, que eu vejo o trabalho, né? Que era algo que consumia a maior parte do meu dia, reavaliar a minha saúde, a questão da prática de exercícios, assim, foi uma maneira, né, porque quando a gente tá num limite, assim, tudo fica fora do lugar, então foi uma maneira de meio que colocar tudo em ordem, e foi bom, porque eu consegui, de certa forma, organizar minha vida e a minha cabeça, é isso, assim, conseguir tomar decisões, por mais difíceis que elas fossem, por mais que fosse meio que na contramão do que a maioria das pessoas hoje em dia dizem, né? Hoje o mundo tá tão acelerado e eu tive que desacelerar. Mas foi importante para eu poder começar a me recuperar. Então, fazendo essa breve atualização, de fevereiro para março, fevereiro foi minha última crise, ou março? Minha última crise de pânico mais severa, assim, que eu falei, não aguento mais. Se for pra ficar assim, vai ser muito difícil de viver.
De verdade, assim. É o que tava passando pela minha cabeça. E aí eu consegui achar um médico muito bom, um psiquiatra, que ele ajustou as minhas medicações, ajustou as doses. E aí eu comecei a respirar novamente. Eu diria que era como se eu estivesse numa eterna, assim, falta de ar. E quando os remédios começaram a fazer efeito, o ar entrou de novo, sabe? E eu comecei a melhorar. Só que tudo é um processo, né, gente? Comecei lá em fevereiro, março, a gente tá em junho. Eu acho que de fato começou a acontecer uma melhora do meu quadro, assim. Tem um mês, talvez, de forma mais sólida, tá? Claro que quando a gente começa a tomar a medicação, ela demora ali 1 semana, 2, aí você já começa a dar uma melhorada. Às vezes, na terceira, você ainda tem uma recaída. Na quarta, você já tá melhor. Enfim, é progressivo, né? Mas eu vou dizer assim, de forma mais constante, acho que tem mais ou menos um mês, assim, que eu consegui me ver num estado mais normal. Pontualmente, eu sinto algum sintoma de ansiedade? Sim. Dá uma angústia, uma tristeza? Às vezes. Mas bem mais raro, bem mais espaçado e a duração da ansiedade também por um período bem menor. Então, isso sim, tá adiantando super. E sem contar que o principal, né, tá sendo controlado, que são as crises de pânico. Desde março, vou botar março, tá, gente, que eu não lembro, mas desde março que eu não tenho. Então, 3 meses. É o maior período até agora, dentro de um ano, que eu consegui ficar sem crise de pânico. E eu espero que continue assim. E para continuar assim, até fazendo um parênteses, é muito importante que quando a gente melhore, a gente mantenha os nossos hábitos saudáveis que a gente decidiu lá atrás manter, para que essa sensação e essa melhora, ela se perpetue, porque acontece muito, e eu já errei várias vezes nisso, tipo assim, tô melhor, ufa, voltei ao normal, então eu volto a fazer coisas, volto a ter comportamentos de antes, começa a pegar um monte de trabalho, começa a fazer um monte de coisa, fico sobrecarregada, o meu estilo de vida e de saúde cai, e aí você acaba voltando para um padrão de antes. Então, assim, a probabilidade de você piorar de novo é enorme. Então, quando a gente melhora, a gente tem que aproveitar esse período de onde a mente está sã, eu diria, pra gente continuar fazendo o que tem que ser feito, né? Fazendo o que é melhor pra gente, pra nossa saúde. Então é isso. Tô voltando aos poucos a fazer conteúdo aqui no YouTube. Vou voltar lá no Instagram também. Então estejam acompanhando, que eu não espero não sumir daqui das redes, enfim. E é isso, gente. Deixa eu ver se tô esquecendo de mais alguma coisa. Mas eu acho que por hoje tá bom por esse vídeo. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Compartilha. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!